Bom dia. Com essa canção, né? Em outros momentos nós íamos levantar e abraçar e dar a mão, né? Alguns já fizeram isso assim, dando um soquinho, né? Na recepção, na chegada. No culto de hoje, com essas canções de escola dominical, mais voltado para as crianças, isso alusivo ao próximo dia 12, o dia das crianças, nós vamos conversar inclusive numa linguagem mais para as crianças, mas acredito que todos nós vamos compreender também. Que Deus nos abençoe ricamente. E com esse versículo bíblico de Marcos 10, Jesus diz: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Que assim Deus receba e abençoe todos nós. Quero convidá-los a ficar em pé. Fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Cantamos o primeiro hino. Pai, eu te adoro. Para esse momento de confissão dos nossos pecados, quero ler com vocês esse livro. Esse livro é um livro sem palavras. Mas como assim um livro sem palavras? Não existe isso? Pois bem, aqui está, eu vou mostrar para vocês. E ele conta a história da Bíblia, da palavra de Deus. Diz na Bíblia que quando Deus criou todas as coisas, criou tudo perfeito, puro, santo, sem nenhum pecado. Mas, infelizmente, com o tempo, o ser humano, Adão e Eva, eles foram tentados e acabaram então desobedecendo a Deus. E assim, essa criação divina foi toda manchada. Ou seja, surgiu o pecado, a desobediência, a maldade. Que coisa ruim, e agora? E também fala a Bíblia que vem a morte, a condenação. Mas Deus nunca quis isso. E para consertar isso, o que ele fez? Ele mandou o seu filho Jesus, que morreu na cruz e ali derramou o seu sangue. Por isso que tem aqui o vermelho, para lembrar o sangue de Jesus, para perdoar os pecados, para limpar o coração, limpar a nossa vida, tirar a nossa culpa, para deixar de novo a gente limpinho, deixar a gente novamente perdoado e assim poder receber a salvação através do sangue de Jesus.
E depois que recebemos o perdão de Jesus, a nossa vida vai melhorando, vai crescendo. E aqui a gente tem um verde que lembra uma planta, né? Que quando nasce vai crescendo, vai ficando verdinha, bonitinha. Assim também essa ação de Deus através do seu amor e perdão vai fazendo com que a gente tenha um crescimento na fé que nos dá a promessa do céu. Por isso que essa próxima página aqui é azul. Lembra o céu azul que nem hoje de manhã? O céu que Deus preparou para todos aqueles que recebem o perdão de Jesus e têm a fé em Jesus. E lá no céu nós vamos ganhar uma vitória, uma medalha de ouro, uma coroa de ouro. Por isso que aqui lembramos com o amarelo, a cor do ouro, a vitória que Jesus nos dá. E assim temos essa felicidade da salvação que Jesus nos dá. Fim. Assim acaba essa nossa história de hoje do livro Sem Palavras. E quero agora cantar com vocês uma musiquinha muito conhecida que fala de quem limpa o nosso coração, a nossa vida, perdoando os nossos pecados. Então vamos cantar a próxima canção, O Sabão. Em pé e vamos então confessar os nossos pecados e pedir perdão. Querido Papai do céu, com tristeza queremos dizer que cometemos erros na nossa vida, que o nosso coração fica manchado por causa do nosso pecado. Estamos tristes por causa disso e por isso que nos arrependemos e confiamos, temos a fé em Jesus e pedimos para que Ele nos perdoe por causa do amor que Ele tem por todos nós. Nós te pedimos que o Senhor também nos guie por um caminho melhor agora e vivamos assim na esperança da vida eterna e conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Da parte de Jesus, do nosso Salvador que morreu na cruz, eu quero entregar e anunciar a cada um de vocês, e também aos pequeninos, o perdão que Jesus dá. Ele que quer receber e se importa com as crianças e quer tê-lo no seu reino. Então, da parte de Jesus, eu anuncio dizendo: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar?
E abrimos a nossa Bíblia no Salmo 23. O Salmo 23, versículos 1 a 4. Uma história muito conhecida da Bíblia, que fala do bom pastor, que é o nosso Deus, que cuida das ovelhinhas que somos nós. Quero convidá-los para ler junto comigo, até o versículo 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. É aqui a leitura do Salmo. E agora nós vamos cantar essa canção com o próximo hino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A leitura do Antigo Testamento é apenas este versículo que aqui está colocado. É apenas este versículo, mas ele é cheio de conteúdo, de ensinamento e de orientação para a nossa vida. Vamos ler juntos? Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. E a leitura da epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo a Tiago, a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Diz assim esse texto, onde o apóstolo Paulo dá orientações ao jovem pastor Timóteo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe bem quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino
Você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino? Eu tenho um amigo que me ama, que me guia e que me salva. Esse amigo é Jesus. A leitura do Evangelho encontramos registrada em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Uma própria imagem ilustra, Jesus recebe e abençoa as crianças. Quero convidá-los a ficar em pé para ouvir o Santo Evangelho, palavra do Senhor, que diz: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos fazer a confissão da nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e cantamos a próxima canção. Grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Que o nosso Deus abençoe o meditar na sua palavra. E hoje, como a gente pôde ver nas figuras, nas canções, nas leituras bíblicas, vamos refletir e conversar sobre Deus abençoando as crianças, os pequeninos. Aqui então nesse texto tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Uma delas, e aí é uma iniciativa bonita, positiva, que fica inclusive como exemplo e aprendizado para todos nós. Pessoas que queriam levar as suas crianças a Jesus. Pessoas que queriam levar os seus filhos, seus netos, afilhados, sobrinhos, até Jesus. E vou repetir mais uma vez. E agora então, incluindo a cada um de nós, adultos, pais, avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas, e também tenhamos esta intenção no nosso coração, mas não só a intenção, também a ação de fazer isso, de trazer os nossos filhos,
nossos netos, as crianças, até Jesus. Essas pessoas, eles queriam que Jesus abençoasse estas crianças. A segunda coisa que chama a atenção, e aí não se sabe o motivo, porque o texto bíblico realmente não explica, mas os discípulos de Jesus estavam repreendendo aquelas pessoas. Ou seja, não queriam que essas pessoas levassem os seus filhos, as crianças, até Jesus. Aqui temos uma imagem negativa, um mau exemplo, que é até triste, dos próprios discípulos de Jesus. Mas de novo, o texto não explica por quê, porque Jesus ele ensinava a palavra de Deus, ele curava as pessoas. Talvez os discípulos, na melhor das boas intenções, de novo volto a dizer, o texto não fala isso, mas essas crianças vão ficar importunando Jesus, vão tirar o tempo dele de fazer coisas mais importantes, como curar, ensinar e dar atenção aos adultos. Jesus, quando viu isso, o texto diz, ele não gostou. Bem assim está escrito. Quando viu isso, Jesus não gostou. Vocês percebem assim que tem duas ações, duas atitudes. Pessoas querendo levar crianças a Jesus e outros impedindo. Quando Jesus então viu aquela ação em que estava sendo barrada o acesso dos pequeninos até Jesus, então Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Deixem que elas venham. A gente encontra muitas imagens na internet sobre Jesus com as crianças, mas assim, pensem e tenham uma mente, uma imaginação, produzam uma cena de como deve ter sido isso. Se tivesse um moleque ali com bola, Jesus deve ter batido uma bola com ele. Tivesse um brinquedinho, Jesus acho que sentou no chão. Se tivesse grama ali, deve ter chegado na altura das crianças, se abaixado até elas, para poder brincar com elas, conversar com elas. Diz o texto, abraçar e abençoar. Jesus quer estar pertinho de todos, inclusive, parece meio esquisito dizer isso, né? Mas aqui quero destacar, Cristo está preocupado e quer ter as crianças no seu reino, pertinho dele, porque é isso que ele diz. Olha, quem não recebeu uma criança, ou quem não for como uma criança, e aí Jesus nos puxa para uma fé simples, como uma criança tem. E vejam só, uma criança que nem tem, às vezes, conhecimento de saber ler, não tem muito estudo, porque não precisa nada disso. Talvez a gente até pense assim, não, mas eu sou discípulo de Jesus, eu sou da diretoria, eu sou pastor, eu fiz tantas coisas. Não, Jesus não está olhando para isso. Ele olha para a nossa fé genuína, verdadeira, assim como as crianças são. E diz assim que quem não tiver não receber Jesus como uma criança, não vai ter o reino de Deus. E aí assim Jesus ensina tanto aos adultos e às crianças do seu amor e de como Ele quer ele pertinho, porque Jesus não quer perder ninguém. Nós ouvimos hoje no Salmo 23, novamente aquela figura do bom pastor que cuida das ovelhinhas. Eu trouxe aqui um videozinho
para demonstrar esse cuidado, esse amor que Jesus tem com todos e também com os pequeninos. Jesus contou essa história, essa parábola, dizendo que certa vez tinha um pastor, não um pastor que nem eu, mas um pastor que cuida das ovelhas. Ele tinha 100 ovelhinhas, mas tinha uma ovelha que ela era meio sapeca, meio arteira, e queria fugir, né? Queria aventurar. E aí então, um dia, ela conseguiu fazer isso. Isso é muito ruim, porque Jesus não quer isso, não quer que ninguém se perca. E aí então esse bom pastor, o que ele faz? Porque ele conhece todas as ovelhas, e aí ele percebe que está faltando uma. Cadê ela? Ó, lá está ela, perdida no vale da sombra da morte, na escuridão, com medo. Ai, 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 o que será que vai acontecer? Será que é um lobo? Ah, ufa, é o pastor. Que legal, que bom. O pastor achou a ovelha, carregou ela no colo e levou de volta lá para onde estavam todas as ovelhas. E aí ele ficou feliz da vida. Olha só a alegria do pastor. E assim tem lá no céu a festa por todos aqueles que estavam perdidos e foram achados. Essa historinha nos faz lembrar de quem? Quem é aquele pastor? É Deus, é Jesus. E quem é aquela ovelha? É você, sou eu. Nós somos aquela ovelhinha. E um dia foi na água do batismo, ou por meio da pregação da palavra, o bom pastor, o nosso Deus, veio nos trazer para pertinho dele. Estávamos perdidos, e ele veio nos resgatar, veio nos salvar. Isso Jesus fez na cruz por nós. E assim, Jesus quer todos pertinho dele. Todos, todas as ovelhinhas, as grandes, as pequenininhas. Ele ama todas as ovelhas. E olha só, ele cuida dessas ovelhinhas, dando alimento. E qual que é o alimento que Deus dá para nós, seu rebanho? Dá a palavra que estamos agora, por exemplo, meditando e ouvindo. Dá também a Santa Ceia, onde Ele nos fortalece e alimenta. E aqui eu quero então lembrar dessa palavra de Deus, que é alimento na vida de todos, com as palavras que ouvimos hoje, quando Paulo fala para Timóteo, esse jovem pastor. E aí então Paulo diz assim: quanto a você, Timóteo, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? O Timóteo tinha ali o próprio apóstolo Paulo, mas tinha a avó e a mãe que ensinaram, que mostraram do amor de Deus e da fé em Jesus, por meio da palavra. Nós que somos adultos, um dia ouvimos também, não sei de quem, do pai, da mãe, do avô, da avó, de um amigo, do pastor, a palavra de Deus. Você sabe quem é o que lhe mostrou o caminho da fé em Jesus? Mas agora, nós que somos adultos, temos o privilégio e a oportunidade de ensinar aos nossos pequeninos, ser
os mestres na fé cristã deles, incentivando para que venham nos cultos, na escola dominical, leiam a Bíblia e tenham sempre contato com o bom pastor Jesus, porque através da palavra Ele quer nos guiar e nos alimentar. E assim sabemos desde criança, desde pequenino, as Escrituras Sagradas, que podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio de Jesus Cristo. Lembra aquela ovelhinha que estava perdida e foi achada? Pois é, Cristo quer que todos sejam salvos. E assim essa palavra de Deus também serve para ensinar a verdade que é Cristo Jesus. Puxar a nossa orelha, mostrar o nosso erro, dizer o que não é para fazer. Mas não só isso, Ele quer nos redirecionar para Deus, para o caminho certo, através do arrependimento, e assim possamos viver em amor a Deus e ao próximo, sendo corrigidos pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. E Ele nos ensina a maneira certa de viver, e assim nos fortalece a fé para que possamos, com as nossas boas ações, servir a Deus e ao nosso próximo. E uma forma de servir ao nosso próximo é cuidando das crianças, dos pequenininhos. Esse texto que nós já lemos juntos hoje e ouvimos, educar a criança na palavra de Deus, desde pequenininho. Eu acho que isso aconteceu com a maioria de todos aqui que estão presentes. E aí depois, mesmo que a gente vá criando experiência e os anos vão passando, continuamos nesse caminho que é Cristo Jesus, não nos desviamos dele. E concluo lembrando essas palavras de Jesus que ouvimos hoje, e quero enfatizá-las. Deixem que as crianças venham a mim. Esse é o convite de Jesus, essa é a preocupação de Jesus. Jesus se alegrou muito com aquelas pessoas que levaram os seus filhos, as crianças, até Ele. Que possamos assim também nos empenhar e fazer. E assim Jesus abraçou as crianças. Olha como Ele chega pertinho, como Ele é humano e entende como somos. E como Deus, Ele também abençoa, dando perdão, dando a fé, dando salvação, sendo aquele pastor que, quando estamos no vale da sombra da morte, vai lá estar conosco, nos proteger, nos cuidar, nos amparar e finalmente nos dar a salvação. E assim, que Deus abençoe todas as crianças, mas também todos aqueles que já foram criança um dia, a todos nós. Que Deus assim abençoe. Amém. Na oração nós vamos incluir os aniversariantes da última semana. No dia 4, o Carlos Eduardo Ros. No dia 5, a Nelce Schaeffer. No dia 6, a Juliana Lindemeyer. No dia 7, o Aristeu da Silva e a Fabiane da Silva e o Sandro Schumann. No dia 8, o Ederson Pereira e Eliane Ros. No dia 10, Leocádio Reinheimer, Maria Jung e Miguel Luiz da Silva e Rafael da Rosa Beckenbach. São esses então os aniversariantes desta última semana. Quero incluir também na oração as crianças, alusiva ao próximo dia 12. Também queremos orar e agradecer e pedir pela dona Miriam Hartmann, que já está em casa, está se recuperando, pela dona Norma, a irmã da dona Inelve, a Simone
a nora da Dona Marina, né? Que inclusive vai fazer uma cirurgia muito delicada na próxima terça-feira. Ela que está lutando com câncer de mama, né? Então que Deus acompanhe esse procedimento, tudo dê certo. Também o Silvio Johan, que era membro da congregação São João, pede oração, está meio adoentado. E o seu Lindolfo Barov, que é membro também da congregação São João, com algumas complicações intestinais, está na UPA aqui no centro de Novo Hamburgo. Então oramos por estes. Quero convidá-los a ficar em pé. E antes de nós orarmos, queremos cantar esta pequena canção para nos prepararmos para o momento de oração. Amado e querido Pai Celestial, nós te agradecemos profundamente e nos alegramos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. São incontáveis, são tantas. Muito obrigado por teu Filho Jesus, que veio ao nosso encontro para nos resgatar, dar perdão, dar salvação. Obrigado, querido Deus, por abençoar todos. E lembramos no culto de hoje as crianças. Abençoa cada uma delas, que os adultos, pais, avós, tios, tias, padrinhos, madrinhas, possam também fazer que nem ouvimos no texto bíblico de hoje, de Marcos 10, sempre trazer as crianças a Jesus, e que ninguém proíba que elas façam isso, para que assim também recebam as bênçãos do reino de Deus. Abençoa cada uma delas, abençoa os lares, as famílias, dá saúde aos doentes, dê a tua proteção, o teu amparo e consola enlutados. Te pedimos bênçãos sobre os aniversariantes desta última semana, os abençoe ricamente na sua vida, com a sua família, naquilo que fazem no seu dia a dia, e especialmente de saúde. Cuida da dona Miriam, da dona Norma, da Simone, do Silvio Johan, do seu Lindolfo Barov. Cuida dos teus filhos e restabelece a saúde deles. Cuida da Simone, que vai fazer uma cirurgia muito importante esta semana. Envia os teus anjos da sabedoria e dirige os médicos no procedimento cirúrgico, que todo o tratamento dê bons resultados. Bondoso e amado Pai Celestial, esteja presente na vida de todos que têm algum tipo de problema de saúde, algum problema familiar, depressão, ansiedade. Guia os teus filhos, querido Deus, e os abençoe ricamente em sua vida. Abençoa a tua igreja em todo o mundo, também aqui em nosso meio, a congregação São Lucas, São João, Cristo para todos, os seus planos, dá sabedoria aos líderes e desperta líderes e os mantenha
para que assim possam trabalhar no teu reino com os seus dons, com o seu tempo, e que toda a congregação, em oração e ofertas, possa assim proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Envia fiéis pregadores para que anunciem Cristo Salvador. Em teu nome nós te pedimos, amado e querido Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido e amado Pai Celestial, muito obrigado por nos dar no culto de hoje, por meio da tua palavra e da Santa Ceia, o alimento espiritual, o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé, e assim que o teu amor floresça em nós, em ações ao nosso próximo e testemunho de fé, principalmente que falemos aos pequeninos, às crianças, os nossos filhos, sobre o amor de Deus e a salvação de Jesus. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos, Ele que vive e reina contigo, ó Deus Pai, e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?